Boa noite a todos. É com muita alegria, muita satisfação que estamos reunidos nesta casa de amor fraterno para mais uma noite de aprendizado e de reflexão. Esta noite teremos conosco nossa querida amiga Luciana Tufani com o tema Sem Chico e Sem Divaldo. E agora? E antes da gente passar então a palavra para a Lu, nós vamos dar início com as nossas músicas, o hino da Casa Plaza Deus e o Pai Nosso cantado com o nosso colaborador Gustavo. Praza a Deus que a sã doutrina que nesta casa se ensina, a alma nos esclareça, a alma nos esclareça, que esta luz tão pequenina cresça por graça divina, até que enfim resplandeça, até que enfim resplandeça. A alma é como um diamante, sendo polida é brilhante, em bruto não luz não brilha, em bruto não luz não brilha, não se distingue da terra, não descobre a luz que encerra, não mostra de quem és filha, não mostra de quem és filha. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Então, conosco agora a Luciana. Boa noite a todos. Acho que pode ser um pouquinho mais animado. Boa noite a todos. Boa noite. Agora
assim, que isso ajuda a gente, né, aqui no desenrolar da palestra, né? Como a nossa companheira disse, que todos nós possamos aproveitar essa noite, aproveitar as energias da casa, e a minha esperança é que vocês levem um pouquinho da reflexão que eu vou compartilhar com vocês, eu já vou ficar muito feliz. Bom, nosso tema da noite é sem Chico e sem Divaldo, e agora? Quem é que não se fez essa pergunta depois que o nosso querido Divaldo Pereira Franco retornou à pátria espiritual? Em algum momento a gente se fez essa pergunta, né? Afinal de contas, ficamos por muito tempo com esses trabalhadores tão representativos, tão valorosos, que foi o Chico, que ficou conosco 92 anos, e depois, né, o Divaldo também ficou conosco 98 anos, e de repente nenhum dos dois está mais materialmente presente aqui conosco. Então, com certeza, esse momento nos encaminha para algum tipo de reflexão. Nós precisamos parar e refazer a nossa rota como um GPS, né? Saber traçar algum caminho para que a gente possa prosseguir com a divulgação e prática da doutrina espírita de forma correta, sem ter esses irmãos presentes aqui encarnados. E, paralelamente, né, ao desencarne de Chico, também houve um outro fato, que foi a divulgação dos dados do último censo de 2022, onde nos foi apresentada uma ligeira redução no número de adeptos da doutrina espírita, né? Foi pequena, porém, né, ela teve um significado impactante. Muita gente começou, nossa, a doutrina espírita está perdendo adeptos, o que está acontecendo com a doutrina espírita? Então nós vamos fazer aqui uma análise superficial, porque o tempo não nos permite que a gente se aprofunde muito, para que a gente possa entender um pouco dessa situação, o desencarne do Divaldo, os dados do censo, né? Então, diante desse cenário, é preciso que a gente entenda que para nós isso tudo representa um alerta para que a gente faça reflexões. E quando eu falo a gente faça reflexões, não são os diretores das casas, né? Não é só a FEB, a USE, somos todos nós, né, que somos adeptos à doutrina espírita, que temos responsabilidade diante dessa doutrina. Então, nós precisamos também compreender que os dados do censo não são dados concretos e definitivos. O próprio Jorge Elahá divulgou no YouTube ou no Instagram, não sei, um vídeo explicando com maior profundidade como o censo é aplicado. E nós sabemos que o censo tem dois tipos de questionário. Então, quando nós somos abordados pelo pessoal do censo, tem um questionário 1 e o questionário 2. Num desses questionários, não é perguntado qual é a religião da pessoa. Alguém aqui foi perguntado pelo censo? Foi abordado pelo censo? Ó, de todo mundo que está aqui, 2 pessoas. Então vejam, o restante não teve oportunidade de se declarar espírita. Então a gente já vê por aí que a gente não pode levar tão a sério e achar que o censo nos apresentou um resultado, né, que pode ser concreto para nós. Estando agora, a Glorinha também estava lá em Poços de Caldas no congresso que teve, e um dos congressistas disse que foi abordado pelo censo e que não tinha no questionário dele a pergunta, que ele falou para a pessoa, eu gostaria de me declarar espírita. Ele falou, mas o seu questionário não tem essa pergunta. Então vejam que não dá para a gente mensurar o número de adeptos apenas pelo questionário, né? Então nós sabemos que é preciso fazer uma análise para que a gente compreenda que, embora o Espiritismo continue sendo uma das maiores doutrinas em influência moral, intelectual e de organização, apresentou essa queda numérica no censo, mas que não é tão representativa, mas mesmo assim acende um pequeno alerta em nossa cabeça. Aqui eu trouxe um gráfico que também não vamos nos aprofundar, mas é só para a gente ter uma pequena noção do que aconteceu nesse último censo. Ali nós temos a Igreja Católica, que teve uma redução, a Igreja Evangélica, que cresceu, né, o número de adeptos, a doutrina espírita, onde de 2,1 foi para 1,8, não é também uma diminuição tão impactante assim. Umbanda e Candomblé, de 0,3 para 1,0.
Vou me deter aqui um pouquinho só para a gente refletir. Há algum tempo, né, lá atrás, lá em 2010, digamos assim, 2010 para cá, muita gente ainda não sabia, e tem muita gente que ainda não sabe, diferenciar espiritismo de espiritualismo. Então, quando os nossos irmãos, seguidores de religiões de matrizes africanas, como Candomblé, Umbanda, eram perguntados no censo anterior qual era a religião deles, eles respondiam espírita. À medida que o tempo foi passando e as pessoas vão se esclarecendo, eles começaram, uma boa parte começou a entender a diferença e se declararam umbandistas ou seguidores do candomblé. Existe também aí a questão do medo da discriminação. Né? Às vezes a pessoa se sente mais confortável em se declarar espírita do que se declarar umbandista, porque a gente sabe que existem preconceitos e discriminações em muitos níveis. Né? Então às vezes a pessoa se sente confortável dizendo que é espírita. Ali nós temos também as tradições indígenas, que no censo de 2010 não tinha essa opção. Então já tira um pouquinho de pessoas ali. Outras religiosidades. Ou seja, tem pessoas ali que se declararam de outras religiões e não quiseram dizer que eram espíritas. Também pela questão do preconceito, de quererem, de repente, se poupar. Sem religião, também é outro caso onde muita gente pode ter dito, eu não tenho nenhuma religião. Né? Assim como também ali na Igreja Católica, tem gente que vem à casa espírita e disse que era católico. Né? A gente não tem como mensurar. E ali não sabem, e sem declaração, o mesmo caso. Então vejam como a gente não pode levar tão a sério, ficar tão alarmado os dados do censo, que afinal de contas também não tem impacto nenhum no nosso objetivo como espíritas. Nós não estamos aqui para ficarmos amealhando pessoas, né, convertendo as pessoas à doutrina espírita para termos um número de espíritas representativo. Não é esse o objetivo da doutrina. E a partir dessas análises, a gente tem algumas situações que podem explicar por que muitas vezes as pessoas deixam de frequentar as casas espíritas. Porque isso acontece. Quem não conhece alguém que frequentou por muito tempo, por algum tempo, e depois resolveu ir para outra religião ou deixou de vir, isso acontece. Se todas as pessoas que eu já vi dentro de uma casa espírita continuassem frequentando, a gente acha que o estádio do 15 não caberia todo mundo. Né? Porque realmente isso é uma questão que flutua, né? Ela vai variando. Então existe aí na doutrina espírita, assim como também em outras religiões, um desinteresse das novas gerações. Nós sabemos que os jovens, mesmo sendo criados dentro da casa espírita, chega uma fase da vida em que eles precisam estudar fora. Por motivos de emprego, às vezes eles precisam mudar de cidade e acabam se afastando das casas espíritas. Mas também a gente sabe que a nossa doutrina, ela exige um aprofundamento. É necessário estudar, é necessário se dedicar, é necessário renunciar a muita coisa que já não cabe na nossa vida quando nós nos tornamos espíritas, né? Tudo me é permitido, mas nem tudo é lícito, né? Como dizia Paulo. Então, muitas vezes esse jovem não está preparado para fazer essas renúncias, para fazer essas mudanças na sua vida, que para ser um bom espírita é necessário que sejam feitas. Então ele acaba se afastando da casa espírita, né? E dizendo que não tem tempo para estudar, não tem tempo para se aprofundar. E isso também não são só os jovens, né? Vamos combinar que os menos jovens também muitas vezes usam, né, esses argumentos para deixar de vir a casa, né? Então, a gente também precisa entender que as casas espíritas muitas vezes não apresentam a doutrina espírita de uma forma atrativa. Nós estamos em 2025. Né? Então, nós estamos totalmente na era digital, na era da inteligência artificial. Nossas crianças e jovens estão totalmente envolvidos, né, com toda essa tecnologia. E às vezes as casas espíritas não se preocupam com isso e acabam levando o trabalho, levando as dinâmicas como já era feito lá 50 anos atrás. E abro um parênteses aqui para dizer para vocês que eu não estou dizendo que a doutrina espírita está ultrapassada ou que a doutrina espírita precisa ser renovada, não é isso, os fundamentos são os mesmos. Eu estou dizendo que a doutrina espírita precisa ter uma forma de ser apresentada mais dinâmica.
mais atualizada, mais adequada aos tempos que nós estamos vivendo, mantendo os seus fundamentos. Isso é imutável, né? Porque às vezes quando a gente fala isso, a pessoa pode entender errado e falar, porque a Luciana foi lá no Fora da Caridade e falou que a doutrina está ultrapassada e que precisa ser mudada. Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que assim como nas escolas, é necessário que você mude, né? A forma, a pedagogia vai se atualizando. Na casa espírita é a mesma coisa, porque senão a gente não consegue atrair os novos adeptos, os jovens, as crianças, né? Para que eles gostem. Vocês acham que em 2025 a gente consegue colocar uma criança numa sala de evangelização, dar um papelzinho com um desenho de Jesus e falar para ela pintar e ela vai gostar de vir toda semana para a casa espírita? Não. A gente precisa mostrar filmes, a gente precisa fazer dinâmicas onde eles estejam interagindo, a gente precisa se esforçar para que seja atraente, e isso para todas as fases dos frequentadores. E muitas vezes isso não acontece, né? Por falta de recursos, por resistência dos próprios dirigentes, enfim, são N fatores que precisam ser revistos, porque senão a gente fica à margem do caminho, né? Nós temos também uma desconexão institucional. Algumas casas espíritas enfrentam dificuldade para se renovar. O que eu estou querendo dizer com isso? Como essa casa aqui tem quantos anos mesmo? Quem pode vir? 119 anos. Como o Fora da Caridade, existem casas com 80, 70, 40... Casas assim com uma tradição muito bonita, muito auxílio durante muitos anos, que às vezes vão passando de pai para filho, né? Vão passando ali pelas mãos das pessoas, que às vezes têm resistência em transformar o trabalho de uma forma mais dinâmica, como eu falei no primeiro item. Querem continuar a apresentar a doutrina espírita. Foi meu bisavô que apresentou a casa, que fundou a casa. Quando ele fundou era assim e vai continuar assim. Mesmo que quando ele olhe para as cadeiras estejam quase todas vazias, né? Porque já não funciona mais aquela dinâmica, né? E existe também uma questão onde as casas espíritas não conseguem se renovar, trazendo o frescor da juventude para os trabalhos da casa. Não adianta a gente pegar os jovens, a mocidade espírita e falar, ó, não entra aqui não, a sala da mocidade é lá, pode ir lá, fica lá 1 hora estudando. É legal, precisa fazer isso. Só que à medida em que nós estamos preparando esses jovens, eles têm que vir para o trabalho. Eles têm que vir para a frente de trabalho, né? Porque eles trazem para a casa espírita essa renovação, essas novas dinâmicas, a facilidade de trabalhar com tecnologia, a facilidade de se comunicar, né, com os outros jovens. Então o jovem pode ser sim palestrante, pode fazer a oração de abertura, pode criar dinâmicas, pode ser também orientador, monitor de cursos, e tem muitas casas que não aceitam isso. Continuam só com os mesmos trabalhadores, com as mesmas pessoas. E o que acontece com esse jovem? Ele vai embora. Ele vai embora porque ele vai buscar um lugar onde ele possa oferecer, né, a sua mão de obra, onde ele possa servir, né, como a gente também quer servir. Até a gente, se a gente começa a frequentar uma casa espírita e vai aprendendo, vai fazendo os cursos, vai se preparando, em algum momento nós temos que oferecer aquele trabalho, aquela preparação que a gente teve para a casa. E se a gente não encontra oportunidade, a gente faz o quê? Troca de casa. Ou vai para outro lugar onde a gente encontra essa oportunidade. Então é preciso que a gente entenda que as casas vão se tornando menos atrativas para um público que está cada vez mais dinâmico e mais plural. Né? Uma pluralidade muito grande, e nós precisamos observar e precisamos tornar a nossa casa adequada para receber esse público, para acolher esse público mais dinâmico e plural. Esse pluralismo religioso também, a gente sabe que muitas pessoas são adeptas de crenças espiritualistas. Sabe aquela pessoa que ela vem na casa espírita, mas ela vai no xamanismo, ela vai na taróloga, ela vai para cá, ela vai para lá. Então, isso também se reflete, embora ela também acredite nos conceitos de reencarnação e de mediunidade, mas essa pessoa ainda não se encontrou. Essa pessoa ainda não sabe qual é a vertente, qual é o caminho da sua espiritualização. Então isso também se reflete lá no resultado do censo, porque com certeza essas pessoas responderam que ou não tem religião, né? Ou, enfim,
são de outras religiosidades. Então aqui eu trouxe um resumo do que pode estar acontecendo e que se refletiu um pouco no resultado do censo, e que são coisas que é preciso que a gente reflita como comunidade espírita, como movimento espírita, né? Porque eu tenho certeza que todos que estão aqui têm, ou já tiveram, ou terão alguma sugestão, né? Alguma ideia para oferecer para casa, para que a casa possa de fato ser esse centro espírita que acolhe, que apresenta a doutrina espírita sem deturpar os seus fundamentos, mas de forma dinâmica, atualizada, né? Para que a gente possa dar continuidade aí à divulgação. E o desencarne de Divaldo Pereira Franco, que é notadamente um dos maiores médiuns do Brasil e do mundo, do orador, foi sentido como o fim de uma era, né? Porque Divaldo retornou à pátria espiritual, e quem ficou no lugar dele? Né? Nós não temos um nome, não. Quando o Chico foi, falar, mas tudo bem, né? O Chico retornou, era a hora dele, mas tem Divaldo. Mas Divaldo também retornou. Mas e agora? Como é que a gente fica, né? Um médium com uma trajetória de mais de 70 anos dedicado à divulgação da doutrina, à caridade, à educação, haja vista, né, aquele trabalho na Mansão do Caminho, que já atendeu mais de 6.000 crianças, oferecendo educação, oferecendo profissionalização para que eles possam sair de lá com uma profissão, possam caminhar, ou seja, ele não dava o peixe, ele ensinava a pescar também, né? Então ele deixou um legado imensurável. E essa partida dele trouxe para a gente um sentimento de orfandade, né? Como se o último elo com a era de Chico Xavier tivesse se rompido, né? Porque a gente, na verdade, a gente busca referências, né? A gente busca um farol que a gente olha e fala, é ali, né? É aquele exemplo. Mas eles tiveram que retornar, né? No dia 13 de maio de 2025, retorna Divaldo Pereira Franco para o mundo espiritual. E diante disso, como é o tema da palestra, começou a ecoar, né, pelos corredores das casas espíritas e fora deles também a pergunta: e agora? Quem é o novo líder da doutrina espírita? Pergunta que, na minha opinião, é totalmente descabida. Porque, afinal de contas, quem conhece um pouquinho de doutrina espírita sabe que a doutrina espírita nunca teve líder. A doutrina espírita não tem hierarquia, né? Chico e Divaldo são para nós referências, né? São exemplos, são espíritos missionários que aqui encarnaram e ficaram por quase 100 anos, né? Nos deixando aí um legado de prática da doutrina espírita, da caridade, do amor, para que a gente possa ter como referência, mas nunca foram líderes. Aliás, título que eles rechaçavam, né? Nunca quiseram que o chamassem dessa forma. Então, mas me pareceu por um tempo que os espíritas estavam esperando um conclave. Eles estavam achando que ia sair fumaça de alguma casa espírita e que ia falar, né? Eis o novo líder. Porque ficam lá, nossa, mas e agora quem? Nossa, é o Haroldo Dutra, é não sei quem. Não é ninguém, gente. Cada um tem a sua missão, né? Cada um tem o seu trabalho a ser feito. E então, além de Chico e Divaldo, seria uma injustiça minha não dizer que houveram tantos outros missionários, né? Que se a gente for citar todos os nomes aqui, a gente vai ficar horas falando de todos que fizeram um trabalho maravilhoso e daqueles que ainda estão fazendo, né? E então eles encarnaram aqui, trabalharam intensamente pelo bem do próximo e são exemplos para nós e não líderes, né? Então, esses dois eventos, o desencarne de Divaldo e a divulgação dos dados do censo, para nós tem que representar um momento de reflexão profunda, um momento em que a gente para, né, e fala, bom, agora a gente precisa buscar formas de continuar mantendo a doutrina espírita, o movimento espírita coeso, continuar a sua missão de ser divulgado, acolher os corações, ensinar para as pessoas, né, os caminhos para a sua autocura, o seu autoconhecimento, né, como evoluir. A gente tem que continuar fazendo com que esse trabalho avance, não dá para parar.
Então isso não é motivo para desânimo, e sim é um chamado à renovação e à fidelidade que o próprio Chico e o próprio Divaldo sempre fizeram aos ensinos de Kardec e Jesus. Tudo, em resumo da obra de Chico e de Divaldo, era mais ou menos isso: sigam Kardec e sigam Jesus. Em toda a obra deles, a moral é essa: seguir Kardec e seguir Jesus, né? Então, nós precisamos pensar um pouquinho sobre isso. O que nós temos de ferramentas? O que a doutrina espírita nos ofereceu para nos equipar para essa nossa jornada? Primeiro, Jesus, trazendo para a gente o fundamento moral do Espiritismo e a lei de amor. Trouxe para nós 3 princípios: amor, perdão e caridade. 3 princípios esses que se a gente só conseguisse praticá-los no nosso dia a dia, o nosso planeta já tinha se regenerado há muito tempo. Mas, como nós somos espíritos de 3ª classe, 7ª ordem, né? Nós vamos ter que ainda caminhar muito para a gente aprender a praticar esses princípios. Jesus nos respeitou tanto que ele nos ensinou por parábolas. Por que eu digo que ele nos respeitou? Porque ele sabia da nossa incapacidade de compreender as lições que ele tinha para nos trazer se ele não nos ensinasse através de historinhas com fundamento moral. Que ele sabia que se ele falasse de outra forma, a gente não ia entender, como a gente ainda tem muita dificuldade para entender, apesar de ter passado já 2025 anos, né? Então, ele também prometeu para a gente o Consolador prometido, o Espírito da Verdade. E ele disse mais ou menos assim: eu vou ter que ir embora, eu vou retornar, mas eu enviarei a vocês o Consolador que ficará com vocês até o final dos tempos. Então, se o Consolador seria enviado e ficaria conosco até o final dos tempos, é uma pessoa? Porque não existe pessoa que possa ficar aqui até o final dos tempos. O que Jesus estava falando para a gente era que ele ia enviar um conjunto de ensinamentos que, se seguidos, se praticados, nos levariam à nossa evolução, nos levariam às transformações que a gente precisa fazer. Era isso que Jesus queria dizer. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Amai ao próximo como a ti mesmo. Fazei ao próximo aquilo que gostaria que vos fizessem. Só esses 2 mandamentos também já resolveria tudo, né? Então Jesus, ele exerce uma influência fundamental na moralidade e na busca pela evolução espiritual, porque ao nós praticarmos esses princípios, amor, perdão e caridade, a gente está caminhando para a nossa evolução, a gente avança na nossa jornada evolutiva, nos aproximando cada vez mais do ideal de perfeição relativa, né? Porque a perfeição total, absoluta, só Deus. Mas o nosso objetivo é evoluirmos, para que a gente alcance um dia, bem distante ainda, mas não falo isso para desanimar, é só para a gente entender que também a gente não consegue em 1, 2, 3 encarnações fazer todas as transformações que são necessárias para que a gente possa alcançar essa perfeição relativa, mas um dia a gente chega lá. E Jesus é o guia e modelo que nós devemos seguir. Então ele é o principal farol da nossa caminhada, porque além de falar, Jesus praticou, ele alinhou totalmente a sua fala, o seu discurso, à prática diária enquanto ele esteve aqui, porque a gente sabe que as palavras ensinam, mas o exemplo arrasta. Não adianta a gente falar uma coisa, mas na hora de praticar fazer totalmente o contrário, e Jesus alinhou totalmente sua fala à sua prática. Então, ele é o modelo máximo para a evolução moral, incentivando a prática do bem e a compreensão do próximo, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa, que é o que a gente quer. O que a gente mais reclama são as injustiças que a gente vê, a violência que a gente vê, as coisas que a gente gostaria que não existissem mais em torno de nós. Só que para isso nós precisamos nos transformar individualmente, nós precisamos seguir os exemplos de Jesus, nós precisamos praticar esses princípios para que a nossa sociedade, o nosso planeta possa de fato se transformar. Depois, passado um bom tempo, nós temos Allan Kardec, o codificador, que em 1857 publica o Livro dos Espíritos e mais 22 obras,
que ele publicou posteriormente. Porque muitas vezes a gente lembra de Allan Kardec e nós só nos lembramos das 5 obras básicas, mas Allan Kardec escreveu 23 obras, as 5 obras da codificação, as 12 revistas espíritas, o que é o Espiritismo, Viagem Espírita em 1862 e mais algumas que eu não vou lembrar todas de cor, porque depois dos 25 anos vocês sabem que fica um pouco mais difícil, né? Lembrar, decorar tudo, então, né? Mas foram 23 obras ao todo, nos apresentando a doutrina baseada na ciência, filosofia e religião, totalmente organizada didaticamente, para que nós pudéssemos entendê-la, né? Nas obras fundamentais, contribuindo dessa forma para a sistematização, codificação e divulgação dos ensinamentos espíritas, né? Quando se fala aqui na divulgação dos ensinamentos, Kardec não se limitou apenas a codificar e a escrever os outros livros. Kardec também foi ao encontro dos grupos espíritas. Ele também saiu da sua comodidade e visitou na França. Isso está tudo relatado no livro Viagem Espírita em 1862. Quando Kardec sai com recursos próprios para visitar os núcleos espíritas e averiguar com os próprios olhos como a doutrina estava sendo divulgada, se as pessoas estavam entendendo aqueles ensinamentos, para saber como ele podia ajudar aqueles grupos. E quando Kardec fez isso, ele não chegava nos núcleos espíritas como a gente chegou aqui, de carro, de Uber, ou talvez a pé, porque mora aqui pertinho. Ele ia de Maria Fumaça, ele ia em carros de tração animal, debaixo de neve, um homem de mais de 50 anos, e na época de Kardec 50 anos pesava, não é os 50 anos de 2025 não, gente. 50 anos naquela época a pessoa já era um idoso mesmo, né? E mesmo assim ele fez isso, ele foi divulgar a doutrina espírita, estabelecimento do método científico na doutrina, expansão do movimento no século XIX e nos deixou fundamentos sólidos e a base filosófica do espiritismo. Se não fosse por esse espírito, nós não estaríamos aqui, né? Nós não estaríamos estudando. Depois nós temos Chico Xavier, o apóstolo da mediunidade, o nosso querido Chico, médium psicógrafo com mais de 450 obras publicadas, 452 se não me falha a memória, e mais de 10.000 cartas consoladoras, cartas essas que qualquer um de nós que tem acesso a uma dessas cartas, que perdeu um ente querido, que retornou à pátria espiritual, e a gente lê uma dessas cartas, mesmo que não seja endereçada para a gente, traz consolo. Traz consolo porque essas cartas nos mostram que os nossos entes queridos que retornaram à pátria espiritual estão vivos, estão continuando a sua jornada, que nós poderemos nos encontrar com eles quando chegar o nosso momento de retornar, né? Então, ele fez um trabalho imensurável para a doutrina espírita e para as pessoas que se chegaram a ele, demonstrando humildade, caridade e fidelidade durante toda a sua vida, né? Popularizou o espiritismo, levando consolo aos corações. Foi através do Chico Xavier que, mesmo não sendo palestrante, Chico não era palestrante, Chico era psicógrafo, o trabalho dele era com os espíritos, e quando ele se expunha, né, ao público, como naqueles programas Pinga Fogo, né, era para que ele pudesse demonstrar os conceitos da mediunidade, porque foi através dele que as pessoas começaram a olhar para a mediunidade sem achar que era coisa de ignorante, tentando entender como que aquele homem franzino, né, aquela pessoa com pouca instrução, estava fazendo aquela obra toda. Então ele começa a chamar a atenção aqui no Brasil e no exterior para a mediunidade, para essa faculdade que todos nós temos em maior ou menor grau, mas que nele, como missionário que foi, né, atraiu esses olhares. Então, isso tudo contribuiu imensamente na divulgação do espiritismo através da literatura e das obras de caridade, trazendo também um impacto na consolidação do movimento do espírita no Brasil e no mundo. Foi através de Chico que o espiritismo foi se consolidando, né, de uma forma mais consistente, né? E a contribuição da prática evangélica no cotidiano, porque Chico foi uma pessoa que praticou o evangelho de Jesus a sua vida inteira, né, amando o próximo, se dedicando. Porque afinal de contas, será que Chico não teve em algum momento da sua vida vontade de ter uma vida, digamos, entre aspas, mais normal?
constituir uma família? Será que ele também, quando chegava do trabalho, ele não gostaria de tirar o sapato, tomar um banho e sentar? Não, ele ia lá ficar até alta madrugada psicografando, muitas vezes apenas na companhia de um sapo, né? Quem de nós aguentaria fazer isso, né? E agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui já leu as 452 obras de Chico Xavier? 300? 200? 50? Então, isso denota o quanto de material nós temos a estudar ainda, né? Quanta coisa tem para ser estudado só do Chico, fora os outros autores, né? Fora todo o restante de material, de informação, de consolação que o plano espiritual mandou para nós e continua mandando através dos nossos irmãos que fazem essa intermediação, né? E daí nós temos Divaldo Pereira Franco, educador de almas, né? Ele é chamado educador de almas pelo tanto de pessoas que ele atendeu na Mansão do Caminho e seguiu educando, né? Até o último momento em que a sua saúde permitiu. Atuação como orador, médium e filantropo, fundador do Instituto de Difusão Espírita da Mansão do Caminho, aquela obra maravilhosa, né? Quem tiver oportunidade, quando for à Bahia, visitem, porque é impressionante, né? Contribuiu demasiadamente na educação, divulgação e fortalecimento do movimento espírita. Chico começou, né? Atraiu os olhares para a mediunidade. E Divaldo, com a sua oratória, expandiu ainda mais essa divulgação, porque Divaldo, além de trabalhar aqui no Brasil, foi muitas e muitas vezes para muitos países, né, da nossa terra, levar a doutrina espírita, levar a sua palavra, né, a palavra dos espíritos através da sua oratória. Influenciou na formação de novas lideranças. Ah, mas Luciana, você falou que a doutrina espírita não tem liderança. Essa palavra liderança, nesse contexto, quer dizer que Divaldo sempre fez questão de formar pessoas que estavam próximas a ele para que dessem continuidade ao trabalho. Então, pessoas que pudessem ser monitores nos grupos, que pudessem estar dirigindo casas espíritas, que pudessem manter a doutrina nos trilhos, né? Porque é necessário. É necessário que existam pessoas preparadas. Então, ele insistia muito e sempre procurou formar pessoas que pudessem fazer isso. Psicografou mais de 250 livros com mais de 200 autores espirituais. E eu vou fazer a mesma pergunta. Quem leu os 250 livros de Divaldo Pereira Franco? Então nós temos aí 452 do Chico, mais 250 do Divaldo. Fica aí a lição de casa para vocês, né? Eu também não li, gente, também não li, tá todo mundo junto aqui no mesmo barco. Mas eu só estou destacando isso para que a gente compreenda o quanto nós temos para estudar, o quanto de material nós temos. E aí, ainda sem citar aqui Hermínio Miranda, né? Raul Teixeira, Eurípides Barçanufo, Sueli Caldas Schubert, Haroldo Du... Nossa, gente, vamos ficar aqui a noite inteira falando. Ou seja, é material para estudar esta encarnação, voltar, e a gente não terminou ainda de estudar. Então, como é que a gente pode dizer ou pensar que estamos desamparados depois que Divaldo voltou? Como é que a gente pode dizer que depois de Jesus ter vindo aqui na Terra, mostrado a lei do amor, depois veio Kardec, organizou todos os ensinos dos espíritos, depois Chico Xavier nos mostrou a faculdade da mediunidade, né, de uma forma mais ostensiva, né, da possibilidade da comunicabilidade com os espíritos, que ninguém morre, né, que a gente continua o nosso aprendizado, a nossa jornada no plano espiritual. Aí vem Divaldo, traz aquela série maravilhosa psicológica que fala do eu, né, através de Joana de Ângeles, e a gente acha que não vai conseguir caminhar sem o Divaldo aqui ou sem o Chico aqui? Precisamos pensar sobre isso. Aí eu montei aqui uma linha do tempo bem simplificada, porque ali naqueles espaços a gente poderia preencher com muitos missionários, com muita gente que
que fez e faz muito pelo Espiritismo. Mas, para simplificar, a gente começa com Jesus ali mais ou menos no ano 30 depois de Cristo, que foi quando ele começou mais intensivamente a sua caminhada, né? Ele nos trouxe os ensinamentos. Depois nós temos Allan Kardec nos trazendo a codificação, 1857 a 1869. Depois Chico Xavier nos mostrando o poder, né, o potencial da mediunidade, nascido em 1910, desencarnando em 2002. E Divaldo Pereira Franco expandindo ainda mais essa divulgação, de 1927 a 2025. Então nós ficamos aqui com Jesus, Verdade e Amor, Kardec, estrutura doutrinária, Chico e Divaldo, prática e expansão, e hoje, meus amigos, o que nos restou? A nossa responsabilidade. Então, quando alguém perguntar para vocês quem é o novo líder da doutrina espírita, e nesse momento eu peço a quem puder que levante por um minutinho, só um minutinho. Então, quando alguém perguntar para vocês quem é o novo líder da doutrina espírita, eu responderia: eis os novos líderes da doutrina espírita. Porque agora está nas nossas mãos a responsabilidade. Podem sentar, obrigada. É nossa responsabilidade agora estudar, se preparar e divulgar a doutrina da forma correta, com o mesmo amor, responsabilidade e disciplina que eles divulgaram. Por isso que é muito importante o estudo. Na quarta-feira eu fiz a palestra lá no Ceará Renascer, e estava falando lá, eles têm um trabalho de cura, e eu falei para as pessoas lá, se a gente não estudar, não se preparar, não se transformar, não haverá cura. A gente pode até sentir por alguns momentos os efeitos, né, daquele benefício. Porém, se a gente não fizer o que é necessário ser feito, vai voltar para o mesmo ponto, né? Jesus não dizia para as pessoas que ele curava: vá e não peques mais. O que ele queria dizer? Porque se você fizer de novo o que você está fazendo, você vai voltar para o mesmo lugar. Então é necessário que a gente estude, se transforme através desses ensinamentos que eles trouxeram para a gente, né? Que a gente possa aproveitar todo esse trabalho, tudo isso, todo esse sacrifício. Quem desses aqui não teve sacrifício? Quem não se sacrificou aqui? E qual é o sacrifício que a gente faz? Às vezes a gente acha que para sair de casa para assistir 1h30 de curso, participar de 1h30 de curso é sacrifício. Porque eu vou perder a novela, eu vou perder o jogo da Copa lá do Mundial, eu vou perder não sei o que, eu tô cansado. Sacrifício perante o que eles fizeram? Né? É complicado. E hoje o que a gente tem? A gente tem um movimento espírita onde as casas são organizadas. Essa casa aqui a gente sabe que tem um trabalho imenso, tem cursos, tem atendimento, tem mocidade, tem evangelização, tem seminários, tudo muito organizado para oferecer oportunidade de esclarecimento aos seus frequentadores. A gente tem as federações consolidadas aqui, onde eu coloquei a FEB, Federação Espírita Brasileira, a FESP, Federação Espírita do Estado de São Paulo, a USE, que são as regionais aqui na cidade representada pela USE Piracicaba, que ao contrário do que muita gente pensa, não são entidades, né, não são que podem interferir no trabalho das casas. Né? Ninguém vai interferir no trabalho das casas. São entidades regulamentadoras para que absurdos não aconteçam, para que eles possam usar os recursos que eles têm, e que não são muitos, diga-se de passagem, para tentar fazer com que a doutrina espírita não se perca, não se desvirtue, porque a gente sabe que tem muita casa por aí que faz o espiritismo à moda da casa, e isso não é doutrina espírita, né? É espiritualismo. No momento em que você insere dentro de uma casa espírita uma prática que não é da doutrina espírita, sua casa não é mais espírita, é espiritualista, né? Então a gente precisa deixar isso claro. Temos também a tecnologia a nosso favor, que nem eu estou aqui com vocês, eu não sei nem quantas pessoas estão assistindo aqui, né? Tem a oportunidade de fazer curso, de participar de seminários. Quantas palestras a gente não tem no YouTube?
Eu tenho uma mania de, eu vou lavar a louça, eu já ponho o meu celular ali na beiradinha da janela, já coloco uma palestra ali, lavando louça ou cozinhando, e vou ouvindo, vou fazendo seminário. É o tempo que a gente tem, que o tempo da gente é curto, mas a gente vai aproveitando esse tempo para fazer coisa boa. Poderia colocar, de repente, sei lá, uma música para ouvir, não, mas eu uso esse tempo para isso. Então, a tecnologia que está a meu favor, né? Lideranças locais diversas, independência e maturidade do movimento, capacidade de caminhar sem líderes específicos, foi o que eu acabei de falar, nós estamos capacitados, nós temos ferramentas, a força da união, do estudo e da prática do amor ao próximo e o papel de cada espírita na continuidade do trabalho, cada um de nós. Por quê? Quando um de nós não está muito bem esclarecido e a gente repassa uma informação equivocada, nós estamos prejudicando o movimento como um todo, né? Quanto que a gente não vê disso na internet? Pessoas que se auto-intitulam espíritas e falam os maiores absurdos. Vou só compartilhar um com vocês outro dia. Vocês sabiam, que eu vi outro dia, que Maria, para engravidar de Jesus, foi abduzida por um disco voador? Eu vi uma pessoa no YouTube falando isso, que como o corpo dela não tinha capacidade para receber o Espírito de Jesus, ela foi abduzida, né, foi implantado nela o embrião de Jesus fora do planeta Terra e depois ela foi devolvida à Terra. E o pior de tudo isso não é só a história, é você ler no comentário as pessoas dizendo, nossa, faz todo sentido. Sabe, então assim, é muito complicado, isso só denigra a imagem da doutrina espírita, porque o cara lá, a pessoa estava dizendo, eu sou espírita. Que espírito é esse, gente? Então a gente precisa ter a responsabilidade de aprender e se esclarecer antes de levar algo adiante. Né? Porque afinal de contas Allan Kardec tomou tanto cuidado para deixar para a gente a codificação, né? Pegava uma informação de um médium num continente, depois do outro, que demorava meses para chegar aquela resposta, para depois ele colocar, e mesmo assim se corrigiu muitas vezes na revista espírita, né? Teve algumas coisas que ele colocou na codificação, quando ele viu que não era bem assim, ele se corrigiu, humilde que era. E agora imagine a gente ficar levando coisa errada assim, uma torta direito, é complicado. Autonomia do movimento espírita, maturidade doutrinária. Como é que a gente adquire maturidade doutrinária? Estudando. Não tem como a gente amadurecer se a gente não estudar. Compromisso coletivo, que foi o que eu falei desde o começo até o presente momento. Responsabilidade compartilhada. O líder é o grupo consciente. E não é o grupo de estudo, não é o grupo formado pelos dirigentes da casa, é esse grupo aqui, ó. Somos nós. Somos nós, porque a gente pode não saber tudo, mas o que eu falei hoje aqui, ninguém mais pode alegar ignorância, porque vocês escutaram, então vocês estão sabendo agora, sinto muito. Escutou, já não está mais ignorante em relação a esse assunto, né? A história como base para o presente e o futuro, ou seja, vide Jesus, vide Chico Xavier, vide Divaldo Pereira Franco, né? Vide Eurípides Barçanufo, vide a vida de todos esses missionários. Claro que cada um deles já veio com uma missão que é diferente da nossa, mas nós temos a nossa missão também. Nós temos a nossa parcela de responsabilidade. Nós temos também que fazer o que é preciso ser feito dentro da nossa capacidade, né? A importância de valorizar as contribuições de todos, mas também de confiar na força do movimento organizado e autônomo. E fica o convite à reflexão. Somos responsáveis para dar continuidade ao legado. Então, se cada um de nós aqui sair hoje daqui consciente de que temos essa parcela de responsabilidade de dar continuidade ao trabalho de Jesus, de Chico, de Divaldo, né? Isso vai fazer com que a gente se encaminhe para buscar as ferramentas, potencializar as ferramentas para a gente fazer direito. E dessa forma os grupos devem se reorganizar e buscar maior comprometimento com os ideais espíritas. E já encerrando com essa frase, é hora de semear mais do que contar. Ou seja, quem é que está se preocupando com os dados do censo? Ninguém quer ficar contando espíritas. Nós queremos semear amor, né? Semear o que a doutrina espírita tem de melhor a oferecer para as pessoas.
servir mais do que esperar. Então a gente tem que trabalhar, gente, não vamos ficar esperando outro Messias, outro líder. Tem gente que fala, ai, mas o Emmanuel já está encarnado, Chico foi, ele veio. Tá, nós vamos sentar à beira do caminho e esperar Emmanuel se manifestar? Falar, olha, eu voltei, estou aqui, podem me seguir agora. Não dá, vamos servir, vamos trabalhar, né? Renovar sem romper, ou seja, aquilo que eu falei, renovar a apresentação da doutrina espírita sem romper com seus fundamentos, respeitando os seus fundamentos, que são perfeitos, são imutáveis, são as leis divinas de Deus, né? E manter a chama da doutrina espírita acesa, agora com novos braços e corações dispostos ao trabalho do bem, que são os nossos braços e os nossos corações. Então eu agradeço a vocês pelo tempo, agradeço a casa pelo convite e rogo ao Pai que nos acompanhe, a sua luz, a luz de Jesus acompanhe cada um de nós de volta aos nossos lares. Muito obrigada.